verso 21, onde fizemos menção da palavra de Deus nessa noite. E eu quero, como de costume, trazer um tema para a nossa mensagem nessa noite. E eu queria que você repetisse isso comigo. Desejo de carregar a cruz. É o tema da mensagem nessa noite. Desejo de carregar a cruz. Irmãos, eu estudando Marcos capítulo 15, verso 21, Marcos, ele nos revela que forçaram Simão Sirineu a carregar a cruz. A Bíblia. Forçaram Simão Sirineu a carregar a cruz de Cristo. Simão Sirineu. Cirene, irmão, era uma cidade importante na Líbia, no norte da África. E essa cidade, ela habitava uma grande população judaica. Essa cidade, ela era grande e tinha uma população judaica tremenda. E Simão Sirineu provavelmente era um judeu que estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa que ocorria de ano. Então, Simão Sirineu era de uma cidade muito importante da Líbia, na África do Norte, aonde habitava uma população enorme de judeus. Então, Simão Sirineu provavelmente era um judeu que estava em Jerusalém, que estava participando de uma festa que acontecia todo ano, a festa da Páscoa que havia naquela época. E os homens daquela época que era condenado à morte, eles eram obrigados, eles eram forçados a carregar uma vírgula de uma cruz que pesava provavelmente de 15 a 20 quilos, aquela vírgula. Então, aquela pessoa que era condenada à morte, ele era obrigado, ele era forçado a carregar aquela vírgula, que pesava de 15 a 20 quilos, até o lugar da crucificação. A Jesus, Tiago presbítero, ele começou a carregar a vírgula, que pesava entre 15 a 20 quilos. Jesus, ele começou a levar, mas ele tinha sido enfraquecido devido aos açoites, devido às pancadas que ele vinha levando. Jesus ficou frágil, porque era um peso de 15 a 20 quilos que ele tinha que carregar até o Gólgota, até o lugar da crucificação. E quando Jesus, como já estava enfraquecido, como já estava derramando sangue no meio da caminhada, estava sem força, aí ele derruba a cruz, ele
Em poucas palavras, num culto como esse, é que Deus ele está procurando homens e mulheres cujo coração esteja comprometido. Deus ele anda atrás de homens e mulheres que estejam um coração comprometido com Ele e que deseja ardentemente conhecer a Cristo. Não só conhecer a Cristo, mas conhecê-lo na intimidade e segui-lo a Ele com diligência, seguir a Ele de verdade, seguir a Ele com sinceridade. Deus está procurando homens e mulheres. Ele está procurando. João, no capítulo 4, quando Jesus ele tem sede, vai no poço e pede água, aí tem um versículo que diz que Deus ele está procurando os verdadeiros adoradores. Se Deus está procurando, é porque ainda não achou. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito, em verdade. Da mesma forma, Deus está procurando homens e mulheres e cujo coração esteja comprometido com Ele, na intimidade, em segui-lo com diligência. Deus ele está procurando ele. Filipenses capítulo 3, verso 7 e verso 10, Paulo ele vai falar isso aos Filipenses: mas o que é para mim era ganho, reputei a perda por Cristo. Aquilo que para mim era ganho, eu renunciei tudo por amor a Cristo. Lá no verso 10 de Filipenses capítulo 3, Paulo continua: para conhecer a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo, irmão, ele renunciou tudo. Ele teve tudo como perda para ganhar a Cristo, para seguir a Cristo, para servir a Cristo verdadeiramente, para conhecer a virtude da sua ressurreição. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, a Bíblia vai estar falando que os olhos do Senhor estão passando sobre a terra, por cima e por baixo, procurando pessoas que tenham um coração perfeito. Crônicas vai falar sobre isso, que os olhos do Senhor de Jacob ele está passando por cima, está passando por baixo, está procurando pessoas que tenham um coração perfeito para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar a sua grande misericórdia, para que Ele possa mostrar o seu grande poder que Ele tem em ajudar essa pessoa. Os olhos de Deus estão sobre a terra, está procurando homens e mulheres que tenham um coração perfeito, que tenham um coração sincero, que tenha vontade de servir a Ele de verdade. E quando Ele encontrar, Ele vai ajudar essas pessoas. Diz para a pessoa que está do teu lado: os olhos de Deus estão sobre a terra, por cima e está por baixo, está procurando. Obrigaram Simão Sirineu levar a cruz. Por que obrigaram, Tiago? Por que obrigaram ele? Ele não ia fazer por espontânea vontade. Por que obrigaram ele a carregar a cruz? Porque não faria por espontânea vontade.
tipo de interesse, ele não viu nada que motivasse ele a carregar aquela cruz. Então, forçaram ele a carregar a cruz. Ele pensou: eu vou carregar uma cruz de alguém que eu não conheço, principalmente um criminoso. Então forçaram ele. Você vai levar assim. Será que nós, como igreja, será que eu e você temos percebido a necessidade de carregar a cruz de Cristo? Será que nós temos percebido a necessidade de carregar a cruz de Jesus Cristo? Será que nós estamos fazendo isso por espontânea vontade? Ou você se sente obrigado a carregar a cruz? Porque esse irmão Sirineu, ele não teve nada que motivasse ele a carregar a cruz, porque ele não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Então ele pensou comigo: eu não tenho nada a ver com isso. Então, se fosse por espontânea vontade, ele não fazia. Por isso que obrigaram ele a carregar a cruz. Simão passava por ali naquele momento. Ele talvez vinha da festa, talvez vinha da festa da Páscoa, ia passando por ali. Ele veio para uma festa muito importante, porque existia 3 festas importantes em Judá, em Jerusalém, que era a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa das colheitas. Eram as festas mais importantes que tinha em Jerusalém. Então ninguém podia faltar. Era uma festa que era de ano em ano, tinha que acontecer. E estava lá Simão Sirineu em uma festa importante. Vindo de uma festa importante, ou indo para uma festa importante, provavelmente era indo, que era na Páscoa. Ele estava indo e se debate com uma situação como essa, mas não sabe ele que algo mais importante estava acontecendo na sua frente. Ele nem imaginava que o mais importante estava acontecendo em sua frente. A sua desatenção não deixou perceber isso. A preocupação do Simão Sirineu era ir para a festa da Páscoa, era celebrar a Páscoa, era para ir para um evento mais importante em Jerusalém. Mas ele passa diante de algo muito mais importante em sua frente, e ele não consegue perceber isso. A sua desatenção não deixou perceber isso. Porque quando estamos fazendo a nossa própria vontade, não enxergamos a verdadeira necessidade de levarmos a cruz. Simão Sirineu, ele estava preocupado de ir para a festa da Páscoa, uma festa importante. Ele a sua desatenção não permitiu que ele visse o que estava acontecendo de mais importante em sua frente. Irmão, quando estamos atentos às nossas próprias vontades, quando nós estamos atentos às nossas próprias vontades, nós não conseguimos enxergar a verdadeira necessidade de levarmos a cruz de Cristo. Porque nós só conseguimos ver as nossas festas particulares, nós só conseguimos ver os nossos passeios particulares, nós só conseguimos ver os nossos interesses e não percebemos a necessidade de carregar a cruz de Cristo. Foi o que aconteceu com Simão Sirineu. A visão dele era tão grande de chegar no tempo de participar da festa, de participar da Páscoa,
Ele nunca imaginou que um evento mais importante da história estava em sua frente. Que o evento mais importante da história estava ali, nos pés dele, ao lado dele, que era a pessoa de Jesus, que estava indo ao Gólgota, morrer pelo seu pecado, morrer pela sua culpa, morrer pela sua iniquidade, morrer pela sua vida. Era o evento mais importante que estava diante de si. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que entre todos na multidão, Simão se deu, ele foi o escolhido a carregar a cruz. Entre todos que estavam na multidão, Simão Sirineu, ele foi o escolhido a carregar a cruz por aquele longo percurso. Ele foi o escolhido. Que imenso privilégio foi para Simão Sirineu levar a cruz de Jesus. Aquele homem, por ser pego de surpresa, ele nunca imaginou que a cruz que ele estava levando à força era a cruz do seu Salvador. Era a cruz daquele que ia trazer libertação para Israel. Ele não imaginava de quem era aquela cruz. Nós, como igreja, eu e você, nós fomos escolhidos no meio de uma multidão. Até hoje, Jesus nos escolheu no meio de uma multidão e ofereceu a cada um de nós a levarmos a sua cruz. Diz para a pessoa que está do teu lado: você é o escolhido a carregar a cruz. Nós fomos escolhidos no meio de uma grande multidão a carregar a cruz de Cristo. Diz para a pessoa que está do teu lado: você está carregando a cruz com boa vontade ou com má vontade? E as pessoas hoje ele vê a cruz como fardo, e eu vou ter que carregar essa cruz até a morte. Tem gente que é assim, né? Fala isso no casamento, fala isso com o esposo, fala isso com o filho. Isso aí é uma cruz que eu tenho que carregar até a cova. Está com má vontade aí essa cruz. Está sendo igual o Simão Sirineu, está indo para de espada. A cruz, irmão, que nós temos que levar por espontânea vontade. Porque até hoje, Cristo nos escolheu no meio de uma multidão para carregarmos a cruz. Ela só pesa de 15 a 20 quilos só. Só uma banda só. É só uma vírgula. De 15 a 20 quilos. Cristo, Ele nos oferece a carregar a sua cruz. Mateus capítulo 10, verso 38. A Bíblia vai estar nos revelando que não tomar a sua cruz, aquele que não tomar a sua cruz e não vir após mim, esse não é digno de mim. E aí? Vai ou não vai carregar a cruz? Não, pastor, eu deixei a minha cruz, agora você não é digno dele. A Bíblia.
cristianismo tem que carregar a cruz. Mas infelizmente muitos hoje estão se recusando a pagar qualquer preço para levar a cruz de Cristo. Hoje, Tiago Belk, muitas pessoas estão se recusando a pagar preço. Hoje as pessoas estão querendo viver o evangelho light. Estão querendo viver um falso evangelho. Mas o Senhor nos escolheu para carregarmos a cruz. Muitas pessoas estão se recusando a pagar qualquer preço. Hoje, os cristãos de hoje, ele não quer pagar nenhum preço da sua própria oração. Hoje, o cristão, ele não quer nem se esforçar para vir para a igreja, para ouvir Deus. Mas eles querem bênção, eles querem vitória, eles querem que Deus faça alguma coisa por eles. Mas Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Aquele que alguém que não quiser ir após mim, renuncie a si mesmo, não toma a sua cruz e siga-me. Jesus nos convida a carregar a cruz, irmão. Ele não está forçando a você carregar, ele está convidando. E muitas pessoas hoje estão recusando isso. Hoje tem um trabalho de oração que ninguém quer orar. Manda os outros: ei, Tiago, vai para oração, ora por mim, viu? Não oro não, irmão. Vamos orar comigo. Tem um crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Não, irmão, vamos orar com a gente, que a minha oração e a tua oração é mais forte. Deus responde mais rápido. Aí o crente fica em casa, assistindo Netflix, assistindo Brasileirão, e não vem para a oração. Aí fica: ei, não, ora por mim, eu não estou bem hoje não, não estou bem espiritualmente não, eu não estou bem não. Aí não, vem orar comigo. Os crentes de hoje, ele quer se apoiar na fé dos outros. Não é assim que funciona, irmão. Você tem que colocar a sua fé, eu tenho que colocar a minha fé, nós temos que agir a nossa fé junto. Aí fica colocando fardo nas costas do mundo. Não vai para oração, ora lá por mim. Camarada com saúde, em casa não vem para oração. Irmão, você sabe qual é a pessoa que pede oração e a gente não pode rejeitar? É aquela pessoa que está prostrada, de cadeira de roda, que não pode andar. Aí eu vou orar com você, irmão, para Deus te dar a tua cura, para na próxima segunda-feira eu vou orar com a gente lá. Você sabe qual é a pessoa que a gente não pode negar a oração? É aquela pessoa que está no UTI, que nem consegue falar, está vivendo pelos aparelhos. Aí a gente vai orar por ela, para Deus fazer o milagre da mulher. Aí hoje em dia a camada de crente hoje é tudo gordo, comendo panelada, Coca-Cola, barriga para
irmão fizer, barra pesada. Não, irmão, vem orar com a gente. Porque o ciclo de oração aqui, a gente conta com os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque a maioria dos crentes não vem orar. Dá bem que só é uma hora de oração, irmão. Se fosse 2 horas, ninguém vinha. Porque só é 1 hora. Vou botar 1 hora, 2 horas, ninguém vem mais. As pessoas não estão dispostas a pagar o preço, nem pela sua bênção. Aí fica se apoiando na fé dos outros. Diaconisa, olha por mim, diaconisa, eu não vou poder hoje não. Aí a diaconisa, por quê? Deus sabe, esse negócio de Deus sabe é mentira, é porque você não quer vir. Hoje em dia ninguém quer botar as coisas na conta de Deus. Deus sabe. Mas não pode saber não, só Deus é quem sabe. Eu sei que Deus sei também, você também. Precisa dizer que só Deus sabe, eu também sei. Ele não quer vir, não quer pagar preço, não quer orar. Você não tem costume de orar. Aí fica sobrecarregando a irmã da oração, fica sobrecarregando o obreiro, fica se carregando o diácono, aí larga o diácono uma folha, bem programa de oração. É tudo crente que pode estar aqui orar, mas não ora. Por quê? Porque se apoia na fé do diácono, se apoia na fé da obreira, se apoia na fé da diaconisa, se apoia na fé do presbítero, na fé de quem está no ciclo de oração. Irmão, eu não rejeito oração na vida de ninguém. Mas se você tiver a oportunidade de vir orar, é melhor, diácono. A única coisa que a gente não pode negar de orar é pelos doentes. Porque o doente que está lá, ele não tem como vir orar, porque ele está precisando de milagre. Então a gente vai orar por ele. Eu vou orar por ninguém que está sentado nas calçadas, ou não, irmão. Ei, não vai não, pastor, vai orar comigo, ora não, irmão. Bora orar comigo. O camarada sentado nas calçadas não vem orar. Sabe por quê, irmão? Porque muitos hoje estão se recusando a pagar o preço de levar a sua própria cruz. E o que é a cruz? Já vou concluir. O que é a cruz? A cruz é a vereda da renúncia. Essa é a cruz. Paulo, ele falou aqui em Filipenses, que ele reputou do corpo dele para ganhar Cristo. Então a cruz, irmãos, ele é a vereda da renúncia. A cruz é o caminho da santificação. Tudo isso é o símbolo da cruz. Aquele que não está disposto a renunciar tudo por Cristo, esse não pode ser meu discípulo. A cruz, irmão, simboliza isso, a vereda da renúncia. A cruz representa o caminho da santificação, porque se nós não se santificar, nós não veremos a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém vai ver a Deus. Está pensando que ir para o céu é só estar na igreja, aqui ouvindo pregação do pastor, do presbítero, ouvindo a escola do profeta? Não. Para ir para o céu, tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. E tem uma coisa aqui, nesse versículo, que ninguém consegue entender. O que Hebreus fala. Para ir para o céu, tem que ter a santificação. E para ter a santificação, você tem que seguir a paz de todos. Seguir a paz de todos. Diz para a pessoa que está ao teu lado aí: tu tem paz comigo, irmão? Se tiver, ela vai dar uma mentira. Ela vai dizer: não. Tu tem paz com o teu irmão, tem paz com a tua irmã? Porque se não tiver paz,
bem com os obreiros. Para me ter a santidade com Deus, eu vou ter que estar bem com o diácono Eduardo. Para me ter a santificação, eu vou ter que estar bem com Deus. Aí as pessoas hoje querem viver uma santidade falsa. É a roupa lá nos pés, é os cabelos pisando em cima, e aquele negócio todo trancado, parece a Mãe Teresa, mas não fala com ninguém, não dá a paz do Senhor a ninguém, é mal com todo mundo, não está dizendo nada essa santidade aí. Isso aí é hipocrisia, isso aí é falsidade, isso não é a santificação que Deus quer. A santificação que Deus está querendo é que eu tenha paz com a irmã Fátima, é que eu tenha paz com o diácono André, é que eu tenha paz com o Daniel, é que eu tenha paz com todo mundo, se possível, ter paz com todos. Paulo vai dizer, ter paz a ninguém, a não ser amor. Paulo vai falar isso. Hoje em dia a gente vive em uma geração de crentes que é tudo duas caras. Hoje o crente está de um jeito, amanhã está de outro. Isso aí é o espírito do engano, meu irmão. O espírito do engano. O crente está fogo, amanhã está. Parece que está com o espírito do Zé Lunga. Ele vai ignorar o seu Lunga. Ele está santo, aí todo dia ele pronto, está com o Espírito Santo no ombro. Bravo, só o diabo. Sabe o que é isso, irmão? É crente falso. Ele não é verdadeiro. Porque o crente verdadeiro, o que ele é aqui, ele é da casa dele. O que ele é da casa dele, ele é na rua. O que ele é na rua, ele é da igreja. Tu conhece pessoas assim, que hoje ele está no reino, amanhã ele está de outro? Se não falei com a irmã ali, a irmã estava simpática, hoje a Bíblia parece que chupou limão e ficou. É um diabo, irmão. Isso está do engano. A gente tem que ter paz com todos, porque se não tiver paz com todos e sem a santificação, não vou conseguir ver Deus. Hoje as pessoas estão preferindo sair da igreja do que se reconciliar. Mas eu estou com raiva do Bruno, mas estou afim de não, eu prefiro ir para o ministério, eu vou para lá só para não olhar para a cara dele. Aí o cara sai da igreja, vai para outra igreja, e da outra igreja ele vai para o inferno. Ele não tem explicação para isso. Com todo respeito aos meus telespectadores que estão me acompanhando, é porque não tem outra coisa. Porque se eu não estiver bem, eu posso me congregar no templo de Salomão, mas se eu não estiver bem com as irmãs, com os irmãos, eu não vou para o céu. E hoje, já as pessoas estão preferindo sair da igreja. É melhor sair do que eu ficar suportando a recanha. Não, irmão, tem que suportar a irmã Jana, eu tenho que amar ela. Eu tenho que perdoar, ela tem que me perdoar. A gente tem que ter um vínculo de cristão. Aí você sabe os crentes hoje? Raivendo. Por isso que tem um bocado de gente aí, irmão, morrendo no coração. Ei, a irmã vai ter do infarto. É porque não perdoa. Aí fica com aquela mágoa, a roupa vai te pegar ela. Aí fica dentro do coração. Aí dá um pé e morre. Porque a vez toda, é ótimo. Não, mas porque a gente não pode guardar mágoa no coração. E hoje eu estou falando aqui, irmão, porque
adianta mudar de igreja. Quer mudar de igreja? Saia na paz. Diácono Eduardo, me perdoe por alguma coisa que eu fiz. Diácono Bruno, me perdoe por alguma coisa. Diácono André, presbítero. Para você ir para outra igreja em paz. Porque não adianta deixar um problema aqui e ir para outro achando que o seu problema vai se resolver. Vai não, porque o papai lá em cima está faltando tudo. Uma mágoa do fulano e tal. Ponto vermelho para ele. Eu só vou trazer para o céu se haver uma reconciliação entre eles dois ou entre ela e ele. Porque, irmão, sem a santificação, ninguém conseguirá ver o Senhor. Não consegue. Hoje em dia é crente com raiva do outro, é crente mal do outro, aí fica com o negócio, Deus está me dizendo, Deus está me falando, Deus está me dizendo, isso é mentira, irmão. Isso não é Deus não, isso é o diabo. Porque quem tem Deus no coração, ele não tem raiva de ninguém. Quem tem Deus no coração, ele não consegue ter raiva do próximo. Quem tem Deus no coração, ele não consegue ter raiva de ninguém. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmão, amado do Senhor, por Deus o escolheu desde o princípio para a salvação. Diz para a pessoa que está do teu lado, não, Deus o escolheu. Não foi agora não, foi desde o princípio. Deus te escolheu para ser salvo. Deus te escolheu para a salvação. Em santificação do Espírito, da fé e da verdade. Deus te escolheu desde o início para ser salvo. Ah, pastor, agora está querendo dizer que eu estou salvo para sempre, salvo, tem que viver na santificação. Tem que viver na fé, tem que viver na verdade. Tem que levar a sério a santificação, a salvação que Deus lhe concedeu a cada um de nós. Porque Efésios capítulo 2 vai falar, no verso 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é o dom de Deus. Mas Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação e santificação. Deus me escolheu para a salvação. Eu vou negligenciar a minha fé? Não, negligenciar. Eu vou negligenciar a fé? Não, eu tenho que viver a fé do Espírito. Eu tenho que negligenciar a palavra? Não, eu tenho que viver a verdade. A cruz, irmãos, é um serviço que prestamos não só nós, mas também aos outros. A cruz é um chamado espiritual sério. Esse é o símbolo da cruz. É um serviço que nós prestamos aos outros. Nós, como cristãos, temos que ajudar a carregar o fardo dos outros. Ajudarmos em oração, ajudarmos mostrando a verdade, ajudar a levantar o que está caído, ajudar a mostrar a verdade para aquele que está se desviando da verdade. A cruz é uma inspiração, é um chamado espiritual muito sério. E muitas pessoas não compreendem isso. Para mim concluir essa mensagem, Deus escolheu cada um para carregar a cruz. Não faça isso com obrigação. Não venha para o culto
obrigado. Não venha para o culto porque tenho que ir. Não. Venha por espontânea vontade, por conta própria. Porque Simão Sirineu, ele foi forçado a carregar a cruz. O texto fala sobre isso, forçado a carregar a cruz. Mas uma coisa que eu acho lindo aqui, irmão, é que Cristo, ele carregou todos os nossos pecados sem murmurar, sem reclamar, sem nenhum tipo de murmuração. A Bíblia vai estar falando que Jesus, ele foi levado ao matadouro e não abriu a boca nenhum sequer, nenhum momento algum ele abriu a boca para falar algo. Ao contrário, ele carregou a cruz, fica de pé. Ele carregou a cruz sem murmuração, sem reclamar. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Leve a cruz de Cristo. Leve a cruz de Cristo. Seja para onde for, não deixe a sua cruz. Não abandone a sua cruz. Apesar, dá uma paradinha aqui, respira fundo, sim. Mas não coloque a responsabilidade que é sua para ninguém. Talvez a Bíblia não fala isso, mas quando Simão Sirineu descobriu de quem era a cruz, ele deve ter pensado assim: por que eu não vim por espontânea vontade? Porque o propósito de Jesus aqui, irmão, a carregar essa cruz, foi para libertar Israel, foi para trazer salvação a Israel e a todos aqueles que nele creem. Então diz para a pessoa que está do lado: não, a cruz está pesada, mas não abandone ela. Não abandone a cruz. Porque Jesus foi até o Gólgota, carregou ali aqueles 15 a 20 quilos, sem murmurar, sem reclamar. Tudo isso ele fez por mim e por ti. Como diz aquele louvor, né? Tudo foi por ti. Derramou o seu sangue, o sangue carmesim. Que você venha receber esta palavra e ter uma visão diferente de que é você carregar a cruz. Porque se nós não levarmos por espontânea vontade, se nós não renunciarmos tudo que temos e levarmos a nossa cruz, nós não somos dignos de Cristo. Mas que você, a partir de hoje, venha enxergar a cruz como uma forma de gratidão de tudo aquilo que Cristo fez por você, por tudo aquilo que Cristo vai fazer por você no decorrer da sua caminhada espiritual. Amém, igreja? Você pode receber essa palavra? As palmas de Deus ao Senhor. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por ter morrido, Senhor, pelos teus pecados, pelos pecados da igreja, pelo pecado, meu Deus, da humanidade. Senhor, a tua palavra fala que forçaram Simão Sirineu a carregar a cruz. Aquele homem que
da Páscoa. Mas aquele homem, meu pai, não sabia que algo muito mais importante estava acontecendo ali na sua frente, que era o Senhor levando os nossos pecados até o Gólgota. O Senhor nos ajuda, meu Pai, a carregarmos a nossa cruz. Sabemos, meu Pai, que a caminhada do dia a dia, as lutas que muitas vezes vêm sobre nossa vida, muitas vezes tem feito-nos a desistir de carregarmos a cruz. Mas nós sabemos, meu Pai, que tudo que o Senhor fez foi por mim, foi pela igreja, foi pela humanidade. Então nos ajuda, Senhor, a fazermos isso por espontânea vontade. Nos ajuda, Senhor, a levar a sério o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, a lutar, a perseverar por aquilo que o Senhor colocou em nossa responsabilidade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a chegarmos no lugar determinado que o Senhor quer que nós chegamos na nossa cruz. Mas não nos permita, Senhor, que nós venhamos fracassar, mas nos ajuda somente, meu Deus, a olhar por tudo aquilo que o Senhor fez. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e sobre as tuas pisaduras, Senhor, nós seremos curados. Senhor, muito obrigado por minha libertação, muito obrigado pela salvação da igreja, muito obrigado, Senhor, pela cura da igreja, muito obrigado pela libertação da igreja, muito obrigado, Senhor, por curar, meu Pai, a igreja, muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito ao favor dos teus escolhidos. Muito obrigado, Senhor, por teres escolhido desde o princípio. Muito obrigado, Senhor, por saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado, Senhor, por saber que Tu és bom e que as Tuas misericórdias sempre durarão, sempre em nossa vida. Pai querido e Pai amado, eu quero abençoar a vida desta pessoa que não tem força de carregar a cruz. Senhor, mas que o Senhor, meu Pai, venha levantar esta pessoa, que o Senhor venha segurar na mão desta pessoa e não fazer com que ela venha parar no meio da caminhada, porque um pouquinho de tempo, meu Pai, o que há de vir virá e não vai tardar. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais a caminhar, Senhor, com esta cruz ao objetivo a qual o Senhor quer que nós chegamos. Pai Santo e Pai querido, fortalece o teu povo, fortalece os teus filhos, fortalece as tuas filhas e dá vitória no meio desta caminhada, em o nome de Jesus. E que acredita na vitória, as palmas louve e exalte o nome de